para a professora Aline Intorni. Professora, bom dia com muita alegria. Prazer tê-la aqui no programa, hein, professora? Bom dia, Nelson. O prazer é todo meu. Como vai? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Então tá bom. Tudo caminhando. Isso aí. Vamos para o nosso Ciência pra gente. E a gente conversando hoje com assuntos que são sempre importantes para todos aqueles que acompanham o nosso programa. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que foi agora recentemente destaque em e no mundo inteiro, né? Que foi naquela questão que aconteceu lá em Beirute, né? Daquela explosão que aconteceu lá. E ali, explosão através de produtos químicos. E produtos que a gente, muitas das vezes, tem em casa. E era importante, então, a gente informar, falar sobre isso. Aí eu pergunto para a Aline, professora Aline, fertilizante explode? Pois é, né, Nelson? Como é que a gente podia esperar isso? Então... A gente viu o que aconteceu lá no Líbano, todo mundo ficou assustado, né, com os vídeos que apareceram na TV, aquela explosão, foi 2 semanas atrás, né? E você acredita que até ontem eu dei uma conferida, ainda tinham pessoas desaparecidas. Verdade. Né, morreram 180 pessoas, né, foram mais de 6 mil feridos. A cidade, ela está com 300 mil pessoas desabrigadas por conta do tamanho da explosão. Assim, para ter uma noção, gente, São Fidélis tem em torno aí de 40 mil habitantes, não é isso? 50 mil então, por aí. Então, assim, 300 mil é 6 vezes, 7 vezes isso, né? São 7 São Fidélis, é muita gente desabrigada. É muita Mas, coisa. Por que esse nitrato de amônio estava lá? O que se sabe, né? No que a gente usa nitrato de amônio, que foi a substância que apareceu na mídia aí, pra gente como um fertilizante, né? E tem uma, além disso, que usa muito isso, são os agricultores, né? Eles estão em perigo, professora? Então, na agricultura a gente usa formulações que usam o nitrato de amônio, por exemplo, o NPK, né? O pessoal da agricultura aí deve conhecer, tem diferentes formulações desse NPK, que é um adubo muito consumido, que tem nitrogênio, fosfato e potássio que as plantas precisam. Só que qual é a diferença? No caso do adubo que o agricultor manipula, ele está numa concentração muito menor do que provavelmente estava lá em Beirute. As investigações estão acontecendo lá ainda, mas parece que lá o produto estava puro. Muito concentrado. Pensa no sal de cozinha, para a gente dar um exemplo aí para o nosso ouvinte. Né, o sal de cozinha a gente tem ele em pó, ele está ali concentrado. Quando a gente vai salgar a comida, por exemplo, o milho verde, a gente faz uma salmoura. A gente coloca um pouco desse sal na água, então ele fica diluído ali. É o que acontece com o produtor. Ele usa o fertilizante só diluído. Então o risco é muito menor. Mas isso não quer dizer que não tem risco, tá, gente? É uma substância que é perigosa. Ela precisa, para vocês terem uma ideia, no Brasil, como nós somos um país líder, né, em agricultura, a gente utiliza muito fertilizante. É verdade. E tudo vem grande parte vem do exterior, a gente importa. Certo. E então isso está nos nossos portos, né, essas cargas. Da mesma forma que lá, a gente também tem essa mercadoria aqui. E tudo é controlado pelo Exército, né, exatamente porque é um explosivo perigoso. Então... realmente é perigoso. Então, assim, o agricultor, quando ele recebe o produto, quando ele vai lá numa casa agrícola, né, e compra, de fato, ele não é tão problemático, mas é preciso cuidado. Então os portos aqui do Brasil, todos têm depósito desse tipo de material. Isso, a gente até viu algumas situações complicadas, né, no Porto de Santos, por exemplo, né, acendeu aí um alerta, porque lá a gente tem, acho que em 2019, se não me engano, o Porto de Santos recebeu mais de 5 milhões de toneladas, né, de fertilizante. Olha. Como um todo. E, então, acendeu um alerta para as autoridades, né, ficarem atentas aí. Esse alerta deve ter sido... não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Sim. Tem países que utilizam muito fertilizante, Estados Unidos, a China, a Índia, né? Que são países produtores aí.
Então tá todo mundo atento agora e com a gente aqui não é diferente. Só que a gente tem que aproveitar essa situação, né? A gente que é dono de casa, né? Que está aí cuidando dos nossos filhos, a gente tem que estar atento para esse perigo dentro das nossas casas também, né? Eu ia perguntar isso. Tem produtos em casa que podem explodir, que tem esse mesmo material, Então, em casa, a gente já está acostumado com aqueles, assim, que é o gás de cozinha, né, que é o mais problemático, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas tem também o querosene, que algumas residências usam, o álcool, que a gente tem usado muito agora, e o que acontece? A gente sabe o perigo que essas substâncias têm, mas é corriqueiro que elas estejam armazenadas na cozinha, às vezes embaixo da pia, do lado do fogão. É verdade. E é aí que mora o perigo, né? A gente sabe do problema, mas a gente acaba relaxando. Foi até por isso que o álcool líquido, né, mais concentrado deixou de ser vendido no mercado, vocês lembram? Lembro. Né? Então, agora a gente só tem o álcool em gel numa concentração menor. É até bom a gente aproveitar para falar aí do álcool 70 também, né? Que a gente tem usado muito agora. O álcool 70, gente, esse 70 quer dizer que a concentração dele é 70, ou seja, ele é menos concentrado do que aquele álcool líquido. De 96. Exatamente, que é mais difícil de encontrar. Agora só vende em algumas casas mais especializadas. Mas ainda assim ele queima, tá? Queima, A gente tem que tomar cuidado porque ele ainda tem esse poder de combustão. Então, para manusear o álcool 70, tem que estar distante aí do fogo. Usou o álcool, tem que esperar secar. Né? Então, na questão do álcool gel, no álcool gel tem que ter todo esse cuidado, né? Mesmo no álcool gel, você tem que tomar esse cuidado, você tem que passar, você tem que esperar secar, né? Evitar muito sol, muita exposição, porque pode causar uma irritação na pele quando você estiver manipulando esse produto. Agora, recentemente... Tem que ter cuidado. Desculpe, agora recentemente eu vi uma matéria, não cheguei a ler a matéria inteira, só vi a chamada, de que um veículo havia pegado fogo porque o proprietário passou gel na chave do carro e ao introduzir, o carro incendiou. Será que isso é possível? Olha, eu vi algumas matérias assim, mas eu não vi com mais atenção. Então, eu também não vi com atenção. É pouco provável. Às vezes pode ter sido um problema mais na parte elétrica do carro, né? Eu também acho. Porque a concentração é menor. Mas ainda assim, gente, vale cuidado. Assim, passou na mão, espera secar para manipular outros produtos. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando mexe com produto químico, a mistura, né, a reação que isso dá. É verdade. Então, é bom você ficar atento. Outra situação importante para a gente destacar, né, já que a gente está falando do álcool 70 e dessa situação de pandemia, é a água sanitária. Porque a gente também tem usado muito, né? E o que acontece com a água sanitária? Então, a água sanitária concentrada, ela libera cloro. O cloro, ele reage com as mucosas. E a gente não deve usar a água sanitária concentrada, gente. E a gente, às vezes, quando está cuidando de casa, a gente quer deixar tudo brilhando, tudo limpinho e acaba usando mais do que devia. A quantidade é um copinho de café para 1 litro de água. Ele tem que estar diluído para limpar as coisas que entram em casa, né, as frutas, os legumes. A própria limpeza da casa deve ser feita com a água sanitária diluída. Da mesma forma que você viu aí do carro do álcool, eu vi uma matéria para água sanitária. Água sanitária também pega fogo? No caso da água sanitária, ela libera vapores. E eu vi o caso de uma mulher que morreu no banheiro. Ela estava fazendo a limpeza do banheiro, usou água sanitária, misturou com outros produtos. Ela já tinha um histórico de alergias. Aí ela veio a óbito mesmo. Olha... Então a gente tem que tomar cuidado com a mistura dessas substâncias, né? É verdade. Nossa, cáustica, quanta informação importante. Entupir. Muito importante. E ela também libera calor, né? Também, né? Até eu tenho um amigo que usa água sanitária nas mãos ao invés de gel. Mas provavelmente deve ser diluída, né? É complicado. É complicado, né? Tem que ter muito cuidado. Tudo que você tem em casa é uma questão de prevenção, né? Como nós estávamos falando aqui de explosão, quantas vezes já ouvimos falar de explosão de gás em casa, não é?
Exatamente. Principalmente em apartamentos, quando fica tudo fechado. Para você ter uma ideia, recentemente, já aconteceu isso por 2 vezes, eu deixo o gás ligado em casa, não desligado, veja bem. É o gás aceso, aí não tem problema. Porque, pelo menos, ele está, não está acumulando aquela coisa forte de causar uma explosão. Apesar de lá de casa fica tudo muito aberto. Mas tem que ter muito cuidado com essa questão do gás, porque quando você tem uma casa toda fechada que o gás exala, ao você acender uma lâmpada, dá uma explosão, né, doutora? Isso, a gente usa foi bom você chamar a atenção dos ambientes fechados, né? Porque agora, assim, a gente já está saindo do inverno, mas ainda tem dias mais frios, então a gente acaba ficando com as casas muito fechadas. Não é o nosso caso aqui também, mas lugares onde tem lareira, fogão a lenha, às vezes isso acontece, libera substâncias, a fumaça, e é tóxico também, né? É complicado. Nossa, é muito complicado. Isso. E sabia que tem algumas substâncias novas que estão sendo estudadas, presentes no nosso dia, que também são problemáticas aí para a saúde? Essas eu acho que talvez você não tenha ouvido falar ainda não. Os então fala algumas aí para nós. Fala alguma aí para a gente. Deixa eu contar para você, porque apesar do nome ser complicado, está presente em vários produtos aí, ó. Tem os fitalatos, está presente nos plásticos que são maleáveis. Está presente também alguns desodorantes, produtos, perfume, farmacêutico, por isso que é importante ler as embalagens. Certo. Tem um outro também que é triclosan, é uma substância que está presente em algumas pastas de dente, alguns produtos de higiene. E tem um outro também que é o bisfenol A, que é BPA. Todas essas substâncias, esse está presente nos plásticos mais duros. É por isso que quando a gente coloca determinados plásticos no micro-ondas, não pode ser colocado no micro-ondas, porque ele libera algumas dessas substâncias. Certo. E elas são tóxicas para a gente, né? A ciência tem mostrado, ainda os estudos são mais iniciais, mas assim, tem problemas relacionados com câncer, problema relacionado com desordens hormonais, neurológicas. Então é bom a gente ler as embalagens e ficar atento a esses nomes pequenininhos que estão lá escondidos, difíceis de ler, que eles também podem causar problemas sérios para a gente. Tá certo. Muito bom, muito esclarecimento, muita informação aqui para os nossos ouvintes, viu, doutora Aline? Olha, chegamos ao final, viu, desse nosso bate-papo hoje tão esclarecedor, tão importante, e que eu acho que chega muito bem para todos aqueles que estão ouvindo a gente, para tomar as precauções, tomar os devidos cuidados, porque muitas das vezes a gente não sabe do perigo que a gente tem próximo da gente, né? Não, assim, esses produtos de beleza, de higiene, esses produtos para o cabelo, gente, fica atento com as embalagens, tem umas embalagens que são tão bonitas, né? Então. Mas tá cheio de coisa problemática ali, viu? Então, quantas pessoas às vezes perdem o cabelo todo, né? Pois é, exatamente, assim, né? As mulheres muito vaidosas têm que tomar cuidado com esses produtos, não só de limpeza que a gente tem em casa, mas os produtos de higiene também, mantê-los guardados, longe do contato com as crianças, Isso. Né? No caso do que a gente está vivendo agora aí, do álcool 70, da água sanitária que a gente falou, prioriza, gente. Muito sempre cuidado. Água e sabão. É verdade. É o melhor em casa caminho. É melhor água e sabão, né? Isso, é mais seguro. Mais seguro. Né? Sempre que possível, prioriza água e sabão. Tá certo, Aline. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Terça-feira, um novo encontro, né, Aline? Se Deus quiser. Isso, a gente se fala aí. Tá bom, muito obrigado. Um bom dia abraço. Com muita alegria. Para vocês também. Tchau, pessoal. A professora e doutora Aline Intorni aqui no nosso programa. Olha, gente, assunto interessante esse, hein? Muita coisa importante que nós falamos aqui, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, dessa questão de todas as limpezas, de tomar os devidos cuidados, álcool gel, é tanta coisa, mas que a gente tem que ter o cuidado, não descuidar, principalmente quem tem criança em casa. A criança não é só a questão de se queimar, a criança pode tomar um álcool, porque criança é aquela história, tudo tem mania de botar na boca, de experimentar tudo, então muita atenção, atentos e atentas, tá bom, minhas amigas?